Você está assistindo a Web TV UAI, de Minas para o mundo. Sabia que há um alto risco de surto de doenças causadas pelo Aedes aegypti em Ubá? Por isso, a Prefeitura age intensamente contra o mosquito, com mutirões de limpeza, novos agentes nas ruas e ações de mobilização. Mesmo assim, há muitos focos em Ubá e 80% estão em residências. Se você não quer essa ameaça em casa, mantenha reservatórios de água limpos e vedados e não deixe água parada em objetos e calhas. A Prefeitura faz a parte dela. Faça você a sua. O mosquito é real, ele mata. Ubá mais forte contra o Aedes. Prefeitura de Ubá. Olá, você internautas ligados na Web TV UAI. Eu estou chegando com mais um No Estúdio. E hoje, dia 2 de abril, é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E para poder falar com a gente, eu recebo Gisele Caires, ela que é presidente da ALFA. Gisele, para a gente poder começar, eu queria que você falasse para a gente sobre a importância da conscientização do dia de hoje com o autismo. Boa tarde a todos. O Dia Mundial de Conscientização do Autismo, ele foi instituído pela ONU em 2008 e nós, principalmente as famílias, nesse dia a gente intensifica nossas ações para buscar levar mais informação, tanto do que é o autismo, como da existência do autismo, do quão presente esse transtorno está na nossa sociedade. A ALFA, que é a Associação Baiense de Famílias e Amigos dos Autistas, ela foi fundada há um ano, inicialmente por um grupo de 5 mães, eu e mais 4 mães de crianças com autismo. E hoje ela tem, num grupo de WhatsApp, quase 100 membros e famílias associadas, nós somos mais de 40. E só aqui em Ubá. Então já se vê que é como o autismo está presente aqui na nossa cidade mesmo. Quantas famílias nós temos, quantos alunos com autismo nós temos em todas as escolas daqui, quantos são atendidos pelo CAE, que é o Centro de Atendimento Educacional Especializado, na APAI. E o ALFA recentemente fez um treinamento, uma capacitação, uma palestra sobre o autismo. Vocês também buscam capacitar as famílias e as outras pessoas da sociedade? Sim, o objetivo da associação é integrar as famílias para a gente, para os veteranos, os pais veteranos, acolherem os pais novatos, né, que acabaram de receber o diagnóstico de autismo do filho, fazer esse acolhimento, levar informação e trocar experiências entre nós, a princípio. E na sequência a gente realiza ações tanto de conscientização como para arrecadação de fundos, como o pedal beneficente que a gente fez já o segundo, né, o pedal azul. E a partir dessas ações e de contribuição dos associados e de doações que a gente recebe, nós realizamos eventos para capacitação. Realizamos mesas redondas, discussão entre os pais, reuniões. E o último que nós fizemos foi o Capaciteia, como você disse, que é capacitação para professores, né, educadores em geral de alunos com TEA, com autismo, transtorno do espectro autista. E o Capaciteia já está na 2ª edição, a primeira foi ano passado. Esse ano nós fizemos a 2ª, esse ano nós trouxemos a Helena Gueiros, que é referência nacional em inclusão escolar de alunos com autismo. Foi um curso gratuito que atendeu professores, supervisores e pais aqui da nossa cidade. E Gisele, existe algum sinal que a criança pode apresentar que seria um começo do autismo, que quando a família vê-se aquele sinal, ela poderia procurar algum profissional para poder dar o diagnóstico correto? O autismo já apresenta seus primeiros sinais nos primeiros meses de vida, né? Já dizem que ao mamar no peito da mãe, o olhar dessa criança para a mãe já indica, já seria um sinal do autismo, a ausência desse olhar direto, essa troca de olhar do bebê com a mãe. Mas os primeiros sinais mesmo efetivos para se buscar um diagnóstico, eles vão aparecendo a partir de 1 ano de idade, 1 ano e meio, que é a ausência da fala ou a fala inapropriada, a falta do contato visual. Alguns têm algumas dificuldades motoras e
Mas o nome, né, a gente foi adotado o transtorno do espectro autista justamente para dizer que é um espectro. O autismo, ele caminha dentro de um espectro. São vários, não existe um autismo, existem vários autismos. Então, cada criança, né, cada autista tem suas peculiaridades, assim como nós, cada indivíduo tem. E o autismo se manifesta de maneiras diferentes em cada pessoa que ele acomete. No caso do meu filho, ele teve um desenvolvimento típico até 1 ano de idade. Ele balbuciou as primeiras palavras, chegou a falar, ele não teve nenhuma dificuldade motora. Mas existem outras crianças que chegam aos 2 anos de idade sem caminhar, outros nunca chegaram a falar uma única palavra, outros sempre falaram, mas apresentaram outros sinais de autismo, como interesses muito obsessivos por determinado tipo de objeto, por determinado tipo de assunto, muito apego a rotinas, dificuldade de interação com outras crianças, com os pares. Então, o ideal é que os pais observem principalmente diferenças entre a sua criança, entre o seu filho e o seu sobrinho, o coleguinha da escola, porque nessa primeira fase aí que é importante haver o diagnóstico, nessa primeira infância é importante haver o diagnóstico, é importante começarem as intervenções, as terapias. A escola também é fundamental nesse processo de diagnóstico, porque muitas vezes a criança, os pais trabalham o dia todo, chegam à noite em casa. A criança passa quase mais tempo com o professor dentro da sala de aula, mais tempo na escola, do que junto com os próprios pais. E além do fato do profissional, do educador, ele ter uma formação que o permite ter um olhar mais clínico, aí para identificar, ele lida com várias crianças dentro da mesma classe, para identificar os primeiros sinais e chamar a atenção dos pais com toda uma didática aí, né, que o educador precisa ter, porque infelizmente o preconceito existe até dentro da própria família. Mas de chamar a atenção dos pais para que ele procure ajuda médica. Os pediatras, já existe uma lei federal que os obriga, a partir dos 18 meses de idade, a realizar os testes para identificação de sinais de autismo também em todas as crianças. É importante também toda a família estar junto com a criança nesse momento, ser mais participativa e entender também sobre o autismo. Claro, eu digo muito para as que a gente recebe na associação que é importante a gente viver o primeiro momento, que convencionamos de chamar de luto, porque e é uma fase de luto mesmo, porque não existe cura para o autismo. A criança que nasceu autista, ela vai ser um adulto autista. O que existem são formas de melhorar a autonomia dessa pessoa, de criar mecanismos para que ela seja mais independente, para que ela consiga aprendizados, para que ela consiga se desenvolver. Mas autista ela sempre vai ser. Então, aquela criança aquele filho que você idealizou, a mãe quando estava grávida, o pai quando planejaram a gravidez, aquele filho ele deixou de existir. Aquela criança típica, aquele filho típico, nunca mais. Ele não vai ser daquele jeito que você idealizou e daquele jeito que os primos são, que os filhos dos amigos são. Mas ele, ao mesmo tempo, ele tem outros pontos, como todo indivíduo, ele tem outros pontos em que ele se sobressai em relação aos outros. Então, o que precisa acontecer é uma aceitação mesmo dentro da própria família. Os pais têm que viver esse primeiro momento aí de aceitação, de reconhecer que o seu filho tem uma deficiência. O autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento. Alguns autistas têm deficiência intelectual, mas todos os autistas têm deficiência, inclusive são incluídos na Lei Federal de Pessoas com Deficiência. E começar a buscar informações, né? Buscar interação com outras famílias para entender como é que funciona, como que é o mecanismo, o dia a dia, buscar informação. A gente tem muita informação na internet, né? E algumas, né, bem confiáveis, tem que saber a fonte que você pesquisa. Buscar as terapias, o que mais se indica para o seu filho, porque não existe uma receita pronta para tratamento, né? Nem sempre a terapia que é indicada para um é indicada para outro, ou o que é mais prático para uma família é para outra, né? As famílias que moram em grandes centros têm mais alternativas
terapêuticas do que famílias que moram no interior. Então depende muito da possibilidade de cada um, mas a gente sempre tem que entender que um básico de estimulação essa criança precisa ter, como um psicólogo para fazer terapia cognitivo-comportamental, um terapeuta ocupacional, principalmente para integração sensorial e as AVDs, que são as atividades de vida diária, um fonoaudiólogo, e o psicopedagogo na fase escolar é muito importante. Então é bom que que os pais entendam que é preciso buscar ajuda e o acompanhamento do psiquiatra infantil ou do neuropediatra regularmente, porque muitas vezes a medicação é necessária. Você comentou sobre lei federal, eu queria que você falasse sobre a lei municipal 4.542, que hoje está completando um ano e pelo visto ela não está sendo cumprida. Fala pra gente sobre essa lei um pouco. Ano passado nós procuramos o vereador José Roberto e ele entrou com um projeto em tramitação. Esse projeto foi aprovado na Câmara, a lei foi sancionada em 2 de abril de 2018, hoje, como você disse, faz um ano. Essa lei, ela obriga os estabelecimentos públicos e privados dentro do município de Ubá a inserirem o símbolo do autismo, que é o laço colorido, em todas as placas de atendimento preferencial. E, infelizmente, a lei ainda não está sendo cumprida por esses estabelecimentos. Ela entrou em vigor 6 meses depois da sua publicação, foi em outubro. A partir de 2 de outubro do ano passado, essa lei já está vigente. E o que nós vimos hoje na cidade é que não está sendo cumprido. Então, eu até aproveito o momento para fazer um apelo ao município para que passe a fazer uma fiscalização mais efetiva para que a lei municipal seja cumprida, como é em tantas outras cidades, né? E porque a gente tem uma certa dificuldade, como o autismo não tem cara, né? A criança com essa deficiência ou o adulto, eu falo muito criança, porque eu lido mais com criança e o meu filho é uma criança, mas nós temos na própria associação autistas jovens, adolescentes, mas o autismo ele não tem uma fisionomia. E aí muitas vezes quando a gente vai, nós pais, quando nós vamos entrar numa fila de atendimento preferencial, a gente muitas vezes é questionado. E é importante que as pessoas tenham conhecimento, os outros clientes daquele estabelecimento tenham conhecimento de que o autista também tem prioridade no atendimento, que o funcionário do estabelecimento tenha esse conhecimento e que a gente não passe por constrangimentos como acontece com famílias da associação. Fizemos recentemente até uma carteirinha que a associação fez, onde a gente coloca foto, o nome do nosso filho e menciona as duas legislações, tanto a lei federal como a lei municipal, para que a gente possa apresentar no ato, caso seja questionado, apresentar no supermercado, no banco, na farmácia, quando a gente for pegar uma fila de atendimento preferencial. E Gisele, aquelas pessoas que estão nos assistindo, que tem um filho com autismo ou alguém na família e queira aproximar um pouco mais da associação, fazer parte, como que elas fazem, qual a maneira que podem procurar vocês? Nós temos uma página no Facebook que é nosso principal canal para comunicação externa, que é a ALFA, Associação Ubaense de Famílias e Amigos dos Autistas. É só mandar uma mensagem para nós que a gente retorna no mesmo dia. Gisele, muito obrigado por nos atender. Hoje o dia está um pouco corrido para você, mas você conseguiu um tempinho para a gente, para poder conscientizar a população desse dia, dessa importância também. Porque, igual você falou, existe esse preconceito com o autismo. Muito obrigado, Gisele. Eu que agradeço. Boa tarde azul para todos. Então a gente acompanhou a fala da presidente da ALFA, Gisele Calles, sobre o autismo, com a imagem de Gerson Pinheiro e Gabriel Duarte, para a Web TV UAI. A Web TV UAI está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site www.webtvuai.com.br.